Ei, olá, pessoal. Eu sou o professor Kleber Ramon Rodrigues. Sejam bem-vindos à Unifavene. Nós iremos trabalhar com a disciplina Hidrogeografia. Hoje a primeira aula de Hidrogeografia, onde nós iremos estudar, debater, sugestionar sobre o ciclo da água. Sejam bem-vindos. Vou passar para vocês um pequeno histórico da minha formação, da minha atuação no mercado de trabalho. Eu tenho doutorado em solos e nutrição de plantas pelo UFV, terminado em 2011, mestrado em meio ambiente e sustentabilidade em 2004 pelo Centro Universitário de Caratinga, especialização em geografia física em 1998 pelo UNEC, licenciatura em geografia também pelo UNEC, bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou docente da Unifavene desde 2019 e tenho experiência em docência do ensino superior de 22 anos. São 22 anos de experiência em docência do ensino superior. Tenho experiência no ensino fundamental e médio de 8 anos, experiência no mercado de consultorias, analista ambiental, de 17 anos. Então, essa foi uma pequena apresentação do meu currículo, da minha pessoa como profissional, como docente, como pesquisador. E eu irei apresentar para vocês, nesse slide, os tópicos que serão trabalhados na disciplina Hidrogeografia. A aula de hoje refere-se ao ciclo da água. Então, hoje nós iremos debater, sugestionar sobre o ciclo da água, nossa primeira aula de hidrogeografia. Então, aqui eu tenho uma figura, uma ilustração sobre o ciclo da água, né? Desde a evaporação, condensação, formação das nuvens, as precipitações, né? As interceptações pelo relevo, pela cobertura vegetal, escoamento superficial, escoamento subsuperficial, infiltração, recarga de aquíferos, recarga de rios. Dentro das geociências e dentro dessa disciplina, eu irei falar um pouquinho da hidrologia com vocês, comentar sobre a hidrologia. É uma das ciências dentro das geociências que estuda o ciclo da água, sob diversos aspectos, aspectos que envolvem condicionantes naturais e condicionantes antrópicas, ou seja, a interferência do homem no ciclo hidrológico, ou ciclo da água. Dentro do ciclo da água ou ciclo hidrológico, nós temos subsistemas, né, que fazem parte deste grande ciclo. E quais são essas fases, esses subsistemas? Nós temos a evaporação. A evaporação é quando os oceanos, os rios, os lagos perdem água para a atmosfera, né? Essas águas, elas evaporam. Temos também a transpiração, né? A transpiração, juntamente com a evaporação, nós temos a evapotranspiração, porque a floresta transpira, os seres humanos transpiram, os oceanos transpiram, perdem água para a atmosfera. E essa água que sobe pela evapotranspiração, ela se condensa, formando as nuvens, né? Os diversos tipos de nuvens que serão estudadas em cadeiras, na cadeira de climatologia, tipos de nuvens. Não é o momento agora. Então, essas nuvens se formam, depois essa água, ela precipita novamente, retornando para a plataforma continental, né? Sendo interceptada pela cobertura vegetal, pelos solos, ocorre infiltração nos solos, infiltração nas rochas, percolação, recarga de aquíferos, recarga dos rios, e assim o ciclo novamente, né? Então, nós temos evapotranspiração, condensação, formação de nuvens, precipitação, que são as chuvas, a chuva precipita, cai, se transforma em escoamento superficial, que pode ser um escoamento no meio urbanizado ou no meio rural, né, na zona rural. No meio urbanizado, geralmente uma interceptação, ocorre um maior escoamento, ou seja, a água cai no ambiente urbano
vai muito rápido para os rios, né? Ficando pouco tempo no ambiente. Diferente do ambiente rural, né? Que é um ambiente menos antropizado, mas ocorre também no meio rural, nos últimos tempos, nos últimos anos, o que ocorre no meio rural é a compactação dos solos, que acaba diminuindo a infiltração, percolação e o aumento da vazão e a recarga dos aquíferos, né? Então, quando os solos estão impermeabilizados, o escoamento superficial ele é maior, ocorre uma menor infiltração, uma menor recarga dos aquíferos, né? Continuando aqui dentro do ciclo hidrológico, ou ciclo da água, alguns fatores, nós iremos ver agora alguns fatores que interferem no ciclo da água. Ambientes que têm florestas, tem cobertura vegetal, esses ambientes, o que acontece nesses ambientes? Existe uma maior interceptação dessa água, ela infiltra no solo e permanece por um tempo maior, né? Quando os solos são mais profundos, ou seja, a caixa d'água é maior, os solos permanecem por um tempo maior, quando essa água infiltra, né? E quando os solos são mais rasos, a caixa d'água é menor, ou seja, o tempo de permanência, ou seja, a capacidade de campo desse ambiente, né? Que a capacidade desse ambiente reter água por um determinado tempo, ela diminui. Solos profundos, caixa d'água grande, a água permanece por um tempo maior, armazena mais água, né? Solos rasos, caixa d'água menor, a água permanece por um tempo menor. Ou seja, então ambientes que têm florestas vão produzir também matéria orgânica, uma quantidade maior de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, o que ela faz nos solos? Ela aumenta o tempo de permanência da água nos solos, ela aumenta a coesão, a cimentação dos solos, os solos ficam mais propícios a armazenar água por um tempo maior. Diferente do que ocorre nessa agricultura muito mecanizada, né? Então, o cuidado é necessário com a mecanização da agricultura. Como usar as máquinas, como manejar as máquinas de acordo com a capacidade do solo, né? Porque a agricultura mecanizada pode impermeabilizar o solo, dificultando a infiltração da água no solo e diminuindo a vazão, a recarga de aquíferos, das áreas subsuperficiais às áreas subterrâneas. Então, a porosidade do solo diminui, a água vai infiltrar em menor quantidade. A capacidade de infiltração diminui, ou seja, diminui a recarga dos aquíferos, diminuindo também, a médio e longo prazo, a água dos aquíferos e a água dos rios e córregos também. Então, ambientes muito urbanizados dificultam a infiltração, e no meio rural, ambientes muito compactados, solos muito compactados, também dificultam a infiltração da água nos solos, dificultando, ou seja, a melhora da vazão dos rios e córregos e dificultando também a recarga dos aquíferos. Ou seja, uma pequena matemática aqui sobre a interferência no ciclo da água. Solos arenosos, né, eles têm poros maiores, ou seja, o escoamento superficial vai ser menor, a infiltração vai ser maior, ou seja, solos arenosos, poros maiores, é igual a escoamento superficial menor. Solos argilosos têm poros menores. Se solos argilosos têm poros menores, interstícios menores, o escoamento superficial será maior. Se o escoamento superficial será maior, a recarga dos aquíferos e de rios também serão menores, né? A recarga será menor de rios e aquíferos. Solos rasos é igual a caixa d'água pequena. Litossolos, neossolos litólicos, são tipos de solos que vocês irão estudar na disciplina de pedologia. Solos rasos é igual a caixa d'água menor, maior escoamento superficial. Caixa d'água pequena armazena pouca água.
Então, a caixa d'água satura, então a água vai escoar na superfície. Solos profundos é igual a caixa d'água grande, caixa d'água maior, é igual a um menor escoamento superficial. Então, a água vai filtrar mais, vai armazenar água, maior quantidade de água no solo. Solos profundos, caixa d'água grande, mais água no ambiente. Solos rasos, caixa d'água pequena, maior quantidade de água no ambiente. E essa água do planeta, onde ela está guardada? Essa água que existe desde há milhões e milhões de anos na Terra, né? Ela mais ou menos a mesma quantidade que existia na época dos dinossauros, ou um pouco antes, ela existe até hoje. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: o homem moderno, o homem moderno, principalmente depois da industrialização, ele está mudando o caminho da água. Ao invés da água infiltrar, percolar, armazenar, ou seja, nos aquíferos, né, e nos rios, ela está escoando, ficando por um tempo menor no ambiente, né, ou seja, faltando água em rios, os aquíferos estão com a sua capacidade reduzida nos últimos anos também. Então, essa água do planeta, 100% da água no planeta, ela é salgada, 97% é salgada, né? E a doce, 2,5%, elas estão nas calotas polares e nas geleiras. E a água doce, né, de fácil acesso, ela não chega nem a 1%. Dessa água doce de fácil acesso, 96% dela é subterrânea, né? 1% está em rios e lagos, e outros, como água armazenada nos interstícios dos solos, nos poros dos solos, outros ambientes, não chega a 3%. Então, da água doce de fácil acesso para o homem, ela é cerca de 1% em rios e lagos. Os sulcos e os reservatórios, tempo de permanência, onde está armazenada a água no planeta? E quanto tempo essa água armazenada no planeta, e qual o tempo de permanência nesses ambientes? Aqui tem uma figurinha do ciclo da água, novamente, né? E eu tenho aqui uma outra figura, ilustração, mostrando o quê? Os reservatórios, os oceanos, geleiras e capas de gelo, águas subterrâneas, lagos, rios e pântanos, umidade dos solos, biosferas e atmosfera. Quanto tempo as águas ficam armazenadas nos oceanos? Cerca de 4.000 anos. Águas subterrâneas, cerca de 2 semanas a 10.000 anos. Não é? Lagos e rios, os rios aqui, água doce, superficial, de fácil acesso ao homem. Essa água permanece de 2 semanas a 10 anos, dependendo do tamanho, rios, córregos, né? Rios grandes e rios pequenos. O ciclo da água, cenários, considerações. O que está acontecendo com o ciclo da água no planeta? Quais são os cenários? Qual é o atual cenário? Quais são os cenários projetados para o futuro da água no planeta, na Terra, em Minas Gerais, no estado de São Paulo, no Brasil como um todo? Um estudo realizado por esses dois pesquisadores, Flock, em 2005, o estudo deles diz o seguinte, o resultado do estudo deles, que até 2050 haverá uma redução de 70% da recarga da água subterrânea no Nordeste do Brasil, ou seja, até 2050, cerca de 70% da água subterrânea do Nordeste, ela vai reduzir consideravelmente. Ocorrerá uma redução considerável da água subterrânea no Nordeste brasileiro até... isso é um estudo de 2005, falando para um cenário até 2050. Essas alterações do ciclo da água de uma região estão relacionadas a diversos fatores. Já mostrei, ilustrei alguns para vocês, né? O solo impermeável, o ambiente muito urbanizado, são situações, são cenários que interferem na dinâmica do ciclo hidrológico, né? Mas existem os fatores, as condicionantes naturais e as condicionantes antrópicas. Eu tenho aqui a presença
o fenômeno El Niño e Laninha, né, são fenômenos da natureza, naturais, que ocorrem de tempos em tempos, ou a cada 5 anos, cada 7 anos, e, na verdade, esse intervalo de tempo ele vem reduzindo, né? O porquê ninguém tem uma explicação assim, exata, né? Contundente. Então, El Niño e Laninha, aquecimento, resfriamento das águas do Pacífico, além de forma excessiva, essa alteração acaba gerando muitas chuvas em algumas regiões do Brasil e seca em outras regiões, né? Mudanças antrópicas no uso do solo, que eu já disse para vocês. Ambiente sem cobertura vegetal é um ambiente que o cenário aqui é diminuição da precipitação e aumento das temperaturas, né? Isso acarreta o quê? Diminuindo a recarga dos aquíferos, né? A vazão dos rios irão diminuir. Muitas alterações atreladas também ao crescimento populacional. Uma cidade muito urbanizada, com uma concentração muito grande de população e de habitantes, acaba acontecendo o quê? Eles vão canalizando os córregos, canalizando os rios, as nascentes que existem nessas áreas urbanas acabam desaparecendo, e isso acaba o quê? Diminuindo a vazão, a recarga de outros rios, né? Rios maiores. Isso acontece o quê? A diminuição dessa vazão de rios, diminui também a autodepuração. Um rio com pouca água, ele não consegue diluir a poluição. Se ele não consegue diluir a poluição, acontece o quê? Problema para a fauna, a poluição, ou seja, pode faltar oxigênio nesses rios, que causa baixa quantidade de oxigênio para os peixes, por exemplo, né? O ciclo da água e essa relação com o clima também, o que pode acontecer? Alguns pesquisadores falam que o cenário de aquecimento global. E esse aquecimento global, ele causa também o degelo, né, das calotas polares. Cidades que estão na Cordilheira dos Andes, ou seja, eu citei que 2 países, cidades do Chile e da Bolívia, mais de 6 milhões de habitantes na Cordilheira dos Andes, bem mais de 6 milhões de habitantes da Cordilheira dos Andes, dependem do degelo, né, em épocas mais quentes, para o abastecimento urbano de mais de 6 milhões de habitantes, somente nesses 2 países, Chile e Bolívia, sem falar outras partes do planeta, outras partes da Terra. Essa redução considerável das últimas décadas, 50, 60 anos, diminuiu cerca de 30% a 45% desse gelo. Ou seja, não tem gelo para derreter para que ocorra abastecimento dessas cidades no Chile e da Bolívia. Outras reflexões que precisam ser feitas, né, com as mudanças climáticas que interferem no ciclo da água, no ciclo hidrológico, é o seguinte: se regiões que estão se tornando cada dia mais secas, ou seja, a diminuição da vazão dos rios, a diminuição da recarga desses aquíferos, isso ocasiona o quê? Migrações. Muitas migrações ao longo do planeta, em muitas partes do planeta, ocorre devido à falta de água. Se você não tem água, como que você vai produzir alimentos? Você não tem água, você vai beber o quê? Então, existem migrações oriundas dessas mudanças climáticas que afetam a quantidade de água em regiões do Brasil e do planeta. Este ano mesmo, aí, no final de 2021 para 2022, o que vem acontecendo no sul do Brasil? Uma seca que vem prejudicando a produção, principalmente no sul produz muita soja, muitos grãos, então essa seca está prejudicando consideravelmente a produção de alimentos, que isso ocasiona o quê? Uma alta nos preços, uma diminuição da vazão dos rios, uma diminuição da autodepuração dos rios, prejudicando a fauna e flora aquática. Ou seja, acaba gerando também, com a falta de água, o racionamento, a pressão sobre setores estratégicos, né? Se tem racionamento, vai faltar água para um hospital, para uma residência, para uma indústria. Então,
essa mudança climática ocasiona reflexos gigantescos de ordem negativa em muitos segmentos da economia, ambiente. Eu tenho aqui também sobre algumas reflexões que precisam ser feitas também, outras reflexões que precisam ser feitas sobre o clima, interferência no ciclo da água, que as condições de aridez no Nordeste, esse cenário de aridez, de seca do Nordeste, ele tem avançado de forma muito rápida, ou seja, o cenário do Nordeste, a seca do Nordeste, a aridez no Nordeste brasileiro, Noroeste, Norte de Minas Gerais, esse mapa da seca, esse mapa da aridez vem avançando tanto que em 2021 agora, um projeto de lei aumentou o mapa da seca, o mapa da aridez no Brasil. Só em Minas Gerais foram inseridos cerca de 81 municípios no novo mapa da SUDENE, né? Esse mapa da SUDENE, que é um órgão brasileiro que trabalha com municípios que têm um déficit muito grande de precipitação, ou seja, uma precipitação de cerca de 800 milímetros de chuva anual. Isso é pouquíssima chuva, né? Ou seja, um novo mapa do semiárido no Brasil, novo mapa do semiárido em Minas Gerais. Municípios como Governador Valadares, Imbé de Minas, Inhapim, dentre outros, Piedade de Caratinga, foram inseridos nesse novo mapa do semiárido brasileiro, mineiro, né? Uma outra coisa, assim, perplexa é o quê? No sul da Amazônia, que hoje tem um clima tropical úmido, esse clima mudaria para um clima tropical subúmido, ou seja, uma redução da precipitação, um aumento da temperatura, diminuição da umidade no solo. Essa ilustração que deixa isso muito claro. Claro que a interferência do clima nas condições hidrológicas do planeta, alteração do clima, ou seja, o aquecimento global, segundo alguns pesquisadores, e interferência dessa mudança climática no ciclo da água. Eu separei aqui alguns condicionantes aqui. Essa setinha aqui, vamos olhar bem para esse mapa aqui, ele tem número 1, número 2, 3, até o número 7. O número 2 aqui, ao norte do Brasil, o que está indicando? Olha só isso aqui, essa setinha azul está indicando o quê? Que está havendo o quê? Uma redução da cobertura vegetal e um aumento da temperatura. Também aqui nesse número 6, o que ocorre no número 6? Um aumento aqui, eu tenho no número 6, isso mesmo, um aumento da temperatura atrelada à redução da cobertura vegetal. Também no número 7, mais para o sul do Brasil, entrando aqui no país vizinho, nós temos também redução da cobertura vegetal e aumento da temperatura, ou seja, ambiente sem cobertura vegetal é um ambiente onde teremos aumento das temperaturas, ou seja, regiões brasileiras produtoras de café, se a temperatura aumentar 2 graus, se a temperatura mudar para 2 graus para mais ou para menos, ou seja, a produção cafeira cai consideravelmente. Tem cidades no Brasil que 60%, 70% depende da produção, a economia depende do café. Então, a alteração climática, ela muda as condições do ciclo hidrológico, que muda as condições econômicas de uma cidade, que acaba gerando migrações. As migrações oriundas de mudanças climáticas, de mudanças no ciclo da água, essas migrações não vêm acontecendo nos últimos 60 anos no planeta, elas já vêm ocorrendo, há mais tempo. Aqui no número 1 também, que é a redução da cobertura vegetal e aumento da temperatura. Isso é clássico, todo mundo sabe disso. Nós temos que mudar esse cenário, pensar no que fazer. Então, redução da cobertura vegetal é igual ao quê? Aumento de temperatura. Continuando aqui na disciplina hidrogeografia, vamos falar agora um pouco da água subterrânea. O que é a água subterrânea?
A água subterrânea tem uma conexão muito forte, ou seja, uma conexão direta com a água da superfície, né? É a água da chuva que cai na superfície, que infiltra, que aumenta a vazão e que ocorre a recarga das águas subsuperficiais, águas subterrâneas. Quando nós estudamos água subterrânea, nós devemos saber o que é um aquífero. O que é um aquífero, então? O aquífero é uma unidade geológica, é uma unidade rochosa, é uma unidade geológica que armazena água subsuperficial ou subterrânea. São unidades impermeáveis de rocha ou sedimentos que armazenam água em subsuperfície ou em subterrâneo. Então, o aquífero é uma unidade que armazena água. Ela armazena e fornece água. Fornece água para as nascentes, fornece água para os rios, para os caudais superficiais. E onde ocorre a recarga dos aquíferos? A recarga dos aquíferos ela ocorre aqui, nos divisores topográficos de bacias hidrográficas, nas partes mais altas. São nestes locais, nos divisores topográficos das bacias hidrográficas, nos interflúvios, que ocorre a recarga dos aquíferos livres e confinados. Nós temos os aquíferos livres, né? Que são os aquíferos que recebem água da infiltração e percolação da chuva, né? Chove, ocorre a precipitação, essa água infiltra, ela percorre até chegar aqui no subterrâneo. Ela para de infiltrar quando encontra uma aquitarde, né? A unidade geológica impermeável. Essa unidade geológica, ou aquitarde, ela é o quê? Ela armazena a água do aquífero livre. Por que é o aquífero livre? Ele fica circulando entre a superfície e essa unidade geológica, né? Diferente do aquífero confinado. O aquífero confinado, ele fica confinado por uma aquitarde na sua superfície e por outro aquitarde, outra unidade geológica na sua base, né? Então, o aquífero livre, a recarga dele ocorre através, em várias posições, né? De uma bacia hidrográfica. Ela ocorre aqui em várias posições ao longo da bacia hidrográfica. Mas a recarga principal, aquela onde vai ocorrer a recarga do aquífero livre e do aquífero confinado, essa acontece aqui nos divisores topográficos, nos topos, né? Dos morros aqui. Qual a importância da água subterrânea no ciclo da água? Toda a água do planeta, de 100%, 97% é salgada, 2,5% é doce, e está lá no gelo, mais um pouco líquida. 69% calotas polares, 31% doce. Dessa água aqui, doce aqui, gente, dos 2,5% de água doce, 96% dela aqui, ó, desse 31% de água doce aqui, né, de 2,5%, 69% calotas polares, 31% líquida. Desse 31% líquida, 96% é subterrânea, é de difícil acesso. Tem que ficar perfurando poços profundos de 100, 200, 300, 400 metros de profundidade, igual tem lá no aquífero Guarani. E 4% apenas de água superficial, doce, de fácil acesso. O que é uma água subterrânea? Onde ela fica armazenada? Eu tenho aqui uma figura que ilustra o seguinte. Eu tenho aqui, aqui eu tenho uma zona vadosa ou não saturada, próxima à superfície, né, onde a água vai infiltrando pela chuva, tem a precipitação, a água infiltra no solo, no ambiente, na superfície, ela infiltra, vai percolando e descendo. Nós temos 3 aqui ambientes. Um ambiente vadoso ou não saturado, um ambiente de nível freático, um ambiente intermediário ou não saturado e um ambiente saturado. Esse ambiente não saturado, ambiente intermediário e um ambiente saturado. Se vocês observarem aqui, ó, essa figura circular, 1, 2, 3, né? Essa figura circular, vocês vão observar que tem mais ambientes, um ambiente ocupado por ar, oxigênio, né?
essas partes mais branquinhas, e o azulzinho aqui é a água, né? Tem mais ar do que água, mas tem ar, os branquinhos, o azul aqui ilustra a água, e nesse ambiente saturado, vocês podem observar os poros, né? Tá 100% dos poros cheio por água, o restante que são fragmentos de rochas. Então, nós temos aqui água subterrânea no ambiente vadoso não saturado, no ambiente intermediário, no nível freático, e o ambiente saturado. Com relação aos materiais rochosos e sedimentos, né, qual a influência desses ambientes na infiltração da água para armazenar nos aquíferos? Nós temos a primeira figurinha que nós temos o cascalho, 5 gotinhas de água. Dessas 5 gotinhas de água que infiltram no cascalho, na totalidade, ela infiltra, né, para as profundidades, ou seja, para o ambiente mais subterrâneo. No arenito, também, das 5 gotinhas de água, 100% desce para o arenito e armazena em profundidade. O arenito siltoso, das 5 gotinhas, né, de 100% da água, cerca de 70%, 60% da água também desce para profundidades maiores. Já no argilito, né, de 100% da água, pouquíssimo dela infiltra e armazena em profundidades maiores, né? Já no gneiss, de 100% da água, né, que está na superfície vai infiltrar no gneiss, ou seja, quase que zero, ou seja, a água fica toda próxima à superfície, ela não infiltra, ela tem dificuldade de infiltrar quando isso acontece. Aqui, uma classificação segundo a porosidade dos aquíferos. Aquíferos porosos, né? Você vê aqui que a água circula em todas as direções dos aquíferos porosos, né? Material arenoso. Aquífero de gneisses, né? Onde tem fissuras, fraturas, são por esses caminhos que a água infiltra. Às vezes tem cidades que não tem água a 300 metros de profundidade, só a partir de 400 metros de profundidade. Por quê? Porque essas fissuras, as fraturas, a água vai infiltrar por elas e vai até profundidades maiores. No ambiente cástico, né, aqui, no ambiente cástico, né, nesse terceiro aqui, na rocha calcária, ou seja, a água subterrânea, ela infiltra e percorre e caminha pela dissolução ocasionada no calcário, né, nessas rochas muito solúveis. Aqui, essas outras 3 figurinhas, ilustrando um aquífero granular, a água infiltra todinha, com muita facilidade. No aquífero fissural ou fraturado, ela caminha somente por essas fissuras, a água não fica próxima da superfície, vai para profundidades maiores. E no aquífero cástico, né, onde tem rocha calcária, principalmente, exploração de calcário para fabricar cimento e derivados, essa água ela circula em todas as direções, né, onde tem essa dissolução do calcário. Ilustrando também aqui, ó, o aquífero granular ou primário. Olha só aqui, como que é um aquífero, né? Fragmentos, a água infiltra e infiltra e caminha, percorre nas várias direções. Aqui no aquífero secundário ou fraturado, a água o quê? Ela só vai numa direção, na direção das fraturas. Aqui também, para ilustrar uma rocha, uma fotografia tida por esse pesquisador, né? Uma rocha fraturada, ou seja, a água infiltra através dessas fraturas, através dessas diácrases. Quero diferenciar a fratura de diácrases para vocês aqui. Tá vendo aqui, ó? Número 1, número 2. Essa linha aqui, ó, essas linhas, ó, elas são chamadas de diácrases. Ou seja, por que são diácrases? Porque não existe deslocamento. Se observarmos essa linha reta aqui, ó, ela vem retinha, retinha, retinha. Não existe um deslocamento desse bloco aqui para cima, do bloco 2 para cima e do bloco 1 para baixo. Quando existe deslocamento dos blocos, nós temos o quê? As fraturas, deslocamento de blocos.
falhas, deslocamentos, fraturas. Diáclases, nós temos essas linhas aqui retas, né? Não tem deslocamento dos blocos, a linha vem reta, né? Um bloco para baixo, não existe um bloco para baixo, um bloco para cima. Diáclases sem deslocamentos, fraturas têm deslocamentos. Aqui também, ó, hoje já é uma caverna, uma gruta enorme em Sete Lagoas, né? Gruta Rei do Mato. Isso aqui são fotos de aula de geologia, né? Geologia do karst, geomorfologia kárstica, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Isso aqui não nasceu grande, né? Isso aqui não surgiu grande. Isso aqui, hoje uma gruta, uma caverna, começou quando? A dissolução do calcário, ao longo de milhares de anos, ocasionou essa gruta, essa caverna enorme, mas iniciou pela dissolução através de porosidades, né, diáclases, fraturas menores. Só para ilustrar, uma exploração considerável no Brasil e fora do Brasil também, dois grandes aquíferos brasileiros, o aquífero Guarani, o aquífero Alter-Chão. O aquífero Guarani, ele é maior em área e menor em vazão, em metros cúbicos de água. O aquífero Alter-Chão, ele é menor em área, mas, segundo os pesquisadores estudiosos que já fizeram o mapeamento dessa água do aquífero Alter-Chão, eles dizem que tem uma menor área, mas uma vazão maior, tem mais água armazenada. Eu estou citando aqui, ilustrando para vocês, a Lagoa do Saibro, né, em Ribeirão Preto, era uma zona de recarga do aquífero Guarani. Araraquara, cerca de 65% da água, né, que abastece o município, ela vem do aquífero Guarani, da exploração da água subterrânea. Por isso, o cuidado também com a água subterrânea, com a quantidade e qualidade dessas águas. Porto de Trombetas, no Pará, depende da água subterrânea do Alter-Chão, do aquífero Alter-Chão. Manaus, cerca de 40% da água que abastece Manaus vem do aquífero, ou seja, é a água subterrânea, vem do aquífero Alter-Chão. Estudando o ciclo da água, a gente encontra uma outra linha de pesquisa, né, que trata do intemperismo, a erosão da água subterrânea, a erosão causada pela água subterrânea. Isso fica nítido, mais fácil de ser visualizado em regiões onde tem grutas, cavernas, né? Ou seja, que essas grutas e cavernas eram pequenos buracos, né? Pequenos poros que foram sendo solubilizados, dissolvidos, né? Nessas regiões onde o calcário é uma rocha muito solúvel, de fácil intemperização. À medida que a rocha vai sendo intemperizada, ocorre também o arraste e a erosão desses sedimentos, que são levados para rios subterrâneos, e rios subterrâneos que acabam desaguando também em alguns rios superficiais, né? Então, é muito importante, ou seja, o planejamento urbano, o uso do solo em áreas de rocha calcária, né? Rocha de fácil solubilização, ou seja, os rios nessas regiões, boa parte dos rios, boa parte da drenagem é uma drenagem subterrânea. Então, se houver uma poluição, lançamento de resíduos, lixo, chorume na superfície, isso vai para os rios subterrâneos, para a drenagem criptorreica, que é a drenagem de rios subterrâneos em área de geologia calcária. Então, o cuidado tem que ser maior nessas regiões, porque existem rios em diversas direções, rios subterrâneos em diversas direções, que existe uma dificuldade maior de rastrear a direção, de rastrear essas nuvens de poluição desses rios, né? Fora do relevo da geologia do calcário, da geologia kárstica, existe também erosão subterrânea em solos, né? Fora do calcário. Essa erosão subterrânea era chamada de piping, é uma erosão subterrânea.
é um tipo de erosão que será estudada, debatida com maior profundidade na disciplina de geomorfologia, onde vocês irão estudar, debater sobre movimentos gravitacionais, deslizamentos, desmoronamentos e erosão subterrânea chamada PIPED. Então, muito cuidado, temos que ter um cuidado ainda maior nessas regiões de calcário, de rocha muito solúvel, porque a poluição caminha em diversas direções. Essas fontes poluidoras, elas podem cair nos rios e cair em aquíferos, né? Por quê? Vamos ver isso aqui agora. As fontes poluidoras das áreas superficiais e subterrâneas, ou seja, essas áreas superficiais e subterrâneas, nós já vimos que existe uma conexão entre elas. Então, vamos prestar atenção nessa primeira figurinha aqui, onde está escrito paisagem, cenário com cobertura vegetal. Eu coloquei também como é feito o manejo dos agroquímicos. Nessa primeira figura aqui, né, esse cenário, ela ilustra o quê? Um rio efluente. A água do aquífero abastece o rio. Então, neste cenário, existe um rio efluente. O que é um rio efluente? Onde a água do aquífero abastece o rio. Por quê? Vocês podem observar que existe cobertura vegetal, né? E aqui no topo, aqui no divisor topográfico, né, nas duas margens dos rios, tem cobertura vegetal. Então, existe uma interceptação da água da chuva, essa água infiltra, percola, ela armazena, fica armazenada nos aquíferos. O aquífero, o quê? Uma unidade geológica que armazena água. Essa água, ela é transmitida diariamente para os rios, ou seja, tornando esses rios perenes, com água em todos os dias do ano. Rios perenes são aqueles rios, riachos, córregos que têm água todos os dias do ano. Diferente dessa outra paisagem, que ilustra um rio influente. Então, nós temos um rio efluente, aquífero, abastece o rio. O rio influente, a água do rio para o aquífero. Por que a água do rio para o aquífero? Se vocês observarem, já é uma região muito erodida, devastada, sem cobertura vegetal. Se não tem cobertura vegetal, não vai ocorrer o quê? A recarga, né, pelos divisores topográficos, pelas partes mais altas. Se não tem essa recarga, não vai armazenar água nos aquíferos. Se não tem água nos aquíferos, não tem água para os rios. Ou seja, aqui vai ocorrer o quê? Aquela recarga direta nos rios e da água dos rios para o aquífero. E isso, no decorrer do tempo, a médio e longo prazo, se o rio secar, ocorre o quê? A vazão vai diminuindo do aquífero até secar também, né? Nós temos aqui, podemos até chamar de rios intermitentes, né? Épocas do ano tem água, épocas do ano não tem água. Continuando aqui, debatendo sobre o ciclo hidrológico, conversando sobre o ciclo da água, nós já vimos água subterrânea, os tipos de aquíferos, mas o outro fator muito importante que deve ser debatido também são as fontes poluidoras. Essas fontes poluidoras, principalmente fontes poluidoras antrópicas, né? Na figura da esquerda aqui, plástico, todo tipo de resíduo sólido. Na figura da direita tem efluente, esgoto, efluente industrial, esgoto residencial sendo lançado aqui nos rios, produzindo chorume, né? Poluindo rios, poluindo as águas subterrâneas, né? A partir do ano de 2014, todo município que pretende receber financiamento do governo federal para investir em saneamento básico, em tratamento de água, em tratamento de lixo, ele deve confeccionar, produzir um documento chamado Plano Municipal de Saneamento Básico.
Esse Plano Municipal de Saneamento Básico, ele aborda o quê? Abastecimento de água. Tem fontes de água para abastecer a cidade, o município? Essa fonte está secando, tem um plano B. Esse plano municipal, esse PMSB, também aborda o quê? Resíduos sólidos. Resíduo sólido lá, industrial, doméstico, seja qual a fonte, ele é tratado, ele é coletado de forma adequada, ele é tratado de forma adequada, ou ele é lançado no ambiente poluindo? Drenagem urbana. A sua cidade, o seu município tem drenagem urbana? Tem microdrenagem? Tem boco de loba? Ou a enxurrada, ou o escoamento superficial cai no ambiente e vai direto para os rios? Né? O outro tópico também é abordado pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, é o esgotamento sanitário. O esgoto das casas, das indústrias, eles são coletados e tratados antes de serem lançados no ambiente, de serem lançados nos rios? Então, fontes poluidoras, são muitas as fontes poluidoras. Como resolver isso? Como tratar isso? Então, eu disse para vocês que desde 2014 existe um documento, né, criado através de lei, uma lei que está escrita aqui, a Lei Federal 11.445 de 2007, fala o seguinte, que todo município precisa ter um plano municipal de saneamento básico para cuidar, para tratar desses 4 pilares: abastecimento de água, resíduos sólidos, drenagem urbana e esgotamento sanitário. Quem não tem este documento não recebe financiamento do governo federal. No Brasil, quem tem plano municipal de saneamento básico? Né? 70%, em 2016, 70% dos municípios brasileiros não tinha plano municipal de saneamento básico. Apenas 30%. Né? No Sudeste brasileiro, em 2016, 60% dos estados do Sudeste brasileiros, né, dos municípios do Sudeste brasileiro, não tinham o quê? Plano municipal de saneamento básico, ou seja, como resolver a questão da água, do resíduo, da drenagem urbana. 60% dos municípios do Sudeste brasileiro não tinham PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico, em 2016. E apenas 39% tinham este documento. Conversando aqui mais um pouco, ilustrando aqui, fontes poluidoras. Eu tenho aqui um rio com toneladas de sedimentos. Sedimentos. Qual a composição desses sedimentos? Tem agroquímico? Tem efluente doméstico? Tem resíduo doméstico? Tem chorume nele? Só de ter carga de sedimento nesse rio, o que acontece? Essa carga de sedimento ela acaba refletindo boa parte do quê? Da radiação solar. Essa radiação solar é refletida por essa carga de sedimentos na fração argila, ou seja, a radiação solar, a luz que iria penetrar em profundidades maiores dos rios, favorecendo fauna e flora aquática, essa luz ela não entra no rio em profundidades maiores, né? Em lâminas mais profundas, prejudicando a fauna e flora. Ela é refletida para a atmosfera. Sim. E a qualidade desse sedimento? Esse sedimento vai consumir o oxigênio desse rio, dessa água? Vai faltar oxigênio para os peixes? Ou seja, tem uma carga de sedimento tão grande aqui, toneladas, que vai dificultar a autodepuração do rio, diminuindo o oxigênio, diminuindo vida aquática, fauna e flora. Pessoal, por hoje, né, a nossa conversa termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Estou deixando aqui o meu e-mail para dúvidas, indagações, sugestões. A aula de hoje, a primeira aula da disciplina Hidrogeografia foi sobre o ciclo hidrológico. Né? Então, na próxima semana estaremos juntos novamente. E até mais, até a próxima aula e muito obrigado pela presença de todos.